Bem, hoje eu vou falar bastante sobre a equação de Epsilon, a equação de K, por motivos históricos. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa esclarecer hoje aqui e que nos livros estão nas entrelinhas. Eu vou explicar a dificuldade que aconteceu nos últimos 40 anos para chegar em modelos para turbulência realmente universais, e a equação para Epsilon tem sido um ponto focal assim, de discussões, porque eu vou fazer um comentário aqui agora para vocês, que é um comentário verídico. Um pesquisador inglês que é muito renomado, que vem de uma universidade também muito renomada, ele ofereceu para a comunidade europeia recentemente um curso sobre turbulência relativamente extenso, era um curso de quase 40 horas, ficou falando durante 36 horas sobre várias coisas, e nas últimas 4 horas resolveu falar um pouquinho sobre modelos preditivos. E na discussão desses modelos preditivos, ele falou muito pouco sobre modelos KEpsilon, que é o modelo mais popular. E aí um aluno levantou a mão e perguntou por que se falava tão pouco do modelo KEpsilon. Esse professor fez um gesto irônico, deu um risinho irônico, e comentou que ele falava pouco sobre o modelo KEpsilon, porque a equação para Epsilon comes out of thin air, porque a equação para Epsilon vem de ar rarefeito. Então essa tem sido uma crítica recorrente que nas últimas aulas eu comentei com vocês. Eu vou tentar explicar hoje as dificuldades que existem para se determinar uma equação realmente consistente para o transporte de Epsilon, e aí vou tentar concluindo, mostrando que, de fato, nos últimos 40 anos, de alguma forma, houve muito avanço, e esses avanços foram obtidos por procedimentos que nós chamamos ad hoc. A partir da aula de hoje, mas principalmente na aula de hoje, as equações vão ser muito extensas, são equações muito longas, eu gastaria bastante tempo em colocá-las aqui no quadro, então o que eu vou fazer? Eu já deixei o quadro de um jeito mais ou menos bem organizado, e aí vou tentar seguir o que está mais ou menos escrito aqui. Então, a base da aula de hoje são os livros do Lauder, que eu já na última aula mostrei para vocês, em aulas anteriores, e o livro do Lechner. Depois eu vou especificar isso também claramente, mas basicamente tudo que está aqui, que eu vou escrever aqui no quadro, é conhecimento dos anos 80. Então lá se vão já 40 anos, é um livro bem escrito, eu vou tentar reproduzir essas coisas todas. Então, numa pequena introdução, o que nós vimos nas últimas aulas? Nós vimos que a partir das equações de Navier-Stokes, nós podíamos obter uma equação de transporte para os elementos do tensor de Reynolds. Então, essa equação de transporte já tinha lá os termos advectivos, tinha o termo de produção, tinha o termo difusivo e tinha um termo de dissipação. Esse termo de dissipação, como escrito no livro do Lauder, eu estou repetindo aqui. E aí, esse termo, ele, de novo, pode ser obtido uma equação para ele a partir da própria equação de Navier-Stokes, como essa equação é obtida. A gente vai na equação de Navier-Stokes, derivamos a equação da taxa de variação da quantidade de movimento, a direção x, nós derivamos por UJ, multiplicamos a equação por 2π dui desse J e só depois promediamos. E aparece uma equação para Epsilon aí, que é, portanto, o tensor, e é uma equação muito extensa, uma equação muito complicada, em que a própria interpretação de cada um dos termos é muito complicada. E nos anos 80 isso era absolutamente impossível. Não vou mencionar então o que aconteceu nos anos 40, 50 e 60. Por quê? Porque, como eu expliquei também em aulas anteriores, à medida de algumas correlações de terceira ordem ou de flutuações que envolviam pressão e velocidade, no laboratório elas eram impossíveis de serem feitas. Não havia, não existia, não existe hoje um sensor que simultaneamente fornecesse aqueles dados todos para uma medição local. Isso não existia, não existe. Então a modelagem desses termos
era feito de um modo indireto, frequentemente estimava-se os termos que se conheciam na equação, que se podiam ser quantificados, e fazia-se algum tipo de reflexão sobre os outros termos que tinham sobrado, e aí fazia-se algumas continhas, algumas elaborações matemáticas para verificar como eles poderiam ser eventualmente modelados, mas essa modelagem era muito complicada. E para a equação de Epsilon, a interpretação dos termos era mais difícil ainda. Então, a primeira coisa que foi muito útil naquela época, e que resultou dos trabalhos do Kolmogorov, também já vimos as obras anteriores, foi supor que toda a dissipação se dava numa escala muito pequena. E naquela escala muito pequena, os movimentos eles eram supostos, eles eram considerados homogêneos e isotrópicos. O que significa homogeneidade? Homogeneidade é a invariância à translação. E isotropia é a invariância à rotação. Então, com essas hipóteses, isso é fácil de demonstrar, tem no livro do Lauder, tem em vários lugares, esse tensor se transforma em um escalar. E o epsilon e j, ele se transforma em 2/3 de delta j epsilon. Então, isso simplificava demasiadamente o problema. Mas ainda existia uma dificuldade enorme. Como é que eu vou agora estimar epsilon? Como é que eu tenho uma equação para epsilon que ela seja bem modelada? E aí, uma coisa que é bastante conhecida nos últimos tempos, e que é um termo que talvez muitos de vocês não conheçam, que possivelmente eu vou estar introduzindo agora, existe uma grandeza importante de turbulência, de fluido de modo geral, que é chamada entropia. Entropia é a norma, quer dizer, o quadrado das flutuações em vorticidade. Tá? E aí, a definição eu acabei de colocar aqui, e o que Tênix e Lambda mostraram, muita gente mostrou há bastante tempo atrás, nos anos 60, etc., é que existe uma relação grande no modo como essa grandeza se comporta em entropia e a própria taxa de dissipação de energia cinética turbulenta. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uma equação aqui daqui a pouco, em que, para a entropia, o termo de produção e o termo de dissipação, eles são equivalentes ao termo de produção por esticamento de vórtices numa eventual equação para epsilon e o termo de destruição de epsilon na própria equação de epsilon. Então, o que fica claro? Fica claro, de fato, que a maior parte dos termos de produção de epsilon, eles acontecem em escalas muito pequenas e resultante do modo como, assim, os pequenos vórtices são deformados longitudinalmente. Como é que eles são deformados? E aí, o que acontece? Da mesma forma que é possível se obter uma equação para epsilon i diretamente na Navier-Stokes, é possível também se obter uma equação para epsilon. Eu coloquei aqui. Essa equação é de interpretação muito difícil. Quando essa equação foi deduzida, o Show em 45 já conhecia essa equação. O Davidov, em 96, já conhecia essa equação. E essa equação é uma equação que parece complexa. Por quê? De novo, o termo de difusão, que nós chamamos aqui de B, esse aqui é um termo de advecção, um termo advectivo. O termo de produção envolve aquelas correlações que nós discutimos anteriormente de pressão com velocidade. Isso é muito difícil de ser estimado. Envolve essas correlações de terceira ordem. Então, qual é a notação aqui? O que for letra maiúscula são as grandezas médias. As letras minúsculas são as flutuações. Já deveria ter dito isso com relação às equações anteriores. Então, essa equação para epsilon, ela inclui um termo de difusão, um termo de produção por interação das flutuações, um campo médio de velocidade. Eu comentei para vocês que a energia cinética turbulenta basicamente se alimenta da energia cinética do escoamento principal. Na equação de epsilon, há produção também de dissipação pela interação com o campo médio de velocidade. Finalmente, aparece um termozinho aqui de terceira ordem, que ele é interpretado como produção de epsilon por estiramento, por esticamento de vórtices. E, finalmente, tem um termo de destruição.
O que é interessante nessa equação é que no lado aqui direito, todos os termos, por favor, reparem, eles envolvem a viscosidade do fluido. Então é evidente que dissipação acontece por ação direta da viscosidade, de efeitos moleculares. Mas, de novo, a dinâmica do escoamento, para que essa dissipação aconteça, ela é importantíssima. Então, como essa equação era de dificílima modelagem, quer dizer, modelar cada um desses termos há 40, 50 anos era absolutamente impossível, o que foi feito? Isso, de novo, está no livro do Long. Os pesquisadores na época fizeram uma análise da ordem de grandeza de cada um dos termos. Então, o termo A, a ordem de grandeza é essa, termo B, a ordem de grandeza é essa, termo C, a ordem de grandeza é essa, o termo D, a ordem de grandeza é essa, o termo E, F e assim sucessivamente. Onde esse RT aqui, o Reynolds T, ele é um Reynolds, que é a velocidade característica, é a energia cinética turbulenta elevada a meio, o comprimento característico é o comprimento típico do escoamento e a viscosidade cinemática. Então, fazendo essa análise termo a termo das equações, com o comprimento característico, a velocidade característica, etc., a ordem de grandeza do termo correspondente é essa daqui. E aí o Lander faz uma normalização dessas equações, e o que ele descobre? Ele descobre um negócio interessante. Se esse termo for ordem 1 e esse termo for ordem 1, os termos B e D, eles variam o inverso do Reynolds. Raiz quadrada de Reynolds é menos meio e raiz quadrada e Reynolds elevado a menos 1. Então o que acontece? Se o Reynolds aumenta, se esse número é muito grande, esse termo e esse, eles tendem a zero. Mas o Reynolds aparece aqui elevado a meio, ele aparece aqui elevado a meio. Então isso significa o seguinte: quando o Reynolds fica muito grande, esses termos E e F, que são o termo de produção de Epsilon, por esticamento, né, por estiramento de vórtice, e o termo de destruição, eles dominam a equação. Então, nos anos 60, nos anos 70, modelar a equação de transporte de Epsilon significava majoritariamente modelar esses dois termos. Só que, de novo, não havia medição direta desses termos. O que DNS, da Economic Simulation, fez recentemente e de alguma forma revolucionou a modelagem RUNS, RSN, duas equações, etc., das equações de médias de turbulência, foi permitir agora que esses termos não apenas pudessem ser estimados, mas pudessem ser quantificados. Então, qualquer programazinho simples que faça simulação direta numérica do campo de escoamento, ele precisa fornecer esses dados de alguma forma, as derivadas em nível de flutuação. Isso tudo é dado muito difícil de se obter no laboratório, mas de simulação numérica direta eles saem diretamente. Então, hoje, agora, 2020, é possível se estimar esses tempos. Mas, de novo, há 30 anos, isso era uma esperança nula, não havia como se resolver. Então, qual foi naquela época, nos anos 70, e por isso que dizem que a equação de Epsilon ela sai de ar fino, ar rarefeito, o que fizeram naquela época? Fizeram o seguinte: vamos esquecer isso aqui tudo agora e vamos escrever a equação modelo para Epsilon, que é uma equação típica de transporte, que envolve termos advetivos, que envolve os termos difusivos, que envolve o termo de produção e que eventualmente envolve o termo de dissipação. E foi esse tipo de raciocínio que permitiu que uma equação fosse introduzida de um modo ad hoc. O que significa o termo ad hoc em latim? O termo ad hoc significa que aquele problema está sendo tratado caso a caso. Então, essas equações, eu vou mostrar para vocês agora em alguns minutos, as equações para Epsilon que foram introduzidas na época, elas foram introduzidas com um certo conjunto de geometrias. E as constantes foram determinadas para aquele conjunto de geometria. Então, elas funcionam muito bem para
tipo determinado de situação. Se a situação varia, a equação deve ser também modificada. As constantes devem ser modificadas. Mas foram essas equações lá dos anos 70 que permitiram que os escoamentos fossem tratados de um modo relativamente universal e de um modo relativamente genérico. Então, eu vou apagar o quadro e vou agora voltar com as equações, que são as equações hoje em dia em vigor na teoria, são as equações que estão funcionando. E junto com a equação de Epsilon, eu vou colocar a equação para transporte de K, da energia cinética turbulenta. Vou tentar também colocar a equação completa, a equação de transporte. Vamos ver então como é que isso funciona em alguns minutinhos. Bom, retornemos então às equações do modelo K-Epsilon no formato popular, no formato clássico, no formato que acabou prevalecendo ao longo dos anos e que realmente se tornou importante em engenharia. Então, já tínhamos visto isso rapidamente nas últimas aulas, mas eu estou repetindo aqui o formato da equação de Epsilon, que ficou clássica. Nós acabamos de ver que essa equação é uma equação especificada de um jeito ad hoc, ela é uma equação genérica de transporte, e ela foi, assim, recortada, ela foi construída exatamente para tentar ter o maior grau de generalidade possível, mas, de novo, em turbulência isso é sempre muito complicado. Vocês, quando forem aplicar uma equação em determinado processo, vocês têm que tomar, de novo, tem que ter muita atenção, tem que tomar muito cuidado de estar certo que as constantes ou os parâmetros que estão utilizando são os parâmetros realmente relevantes. Então, essa equação que ficou popular, esse formato aqui eu tirei do livro do Lauder, mas é a equação que o Ranyarich, discutimos nas últimas aulas, acabou propondo. Então, assim, não se assustem, abaixo da equação, que é, de novo, a equação modelada, o que eu coloquei? Eu coloquei uma pequena tabela e especificando o valor das constantes que aparecem para problemas de geometria diferente. Não se assustem com a tabela mostra constantes para uma camada de mistura, para o jato plano, para o jato simétrico e os valores clássicos. E percebam que nesta coluna, a coluna do Cε1, os valores para esses escoamentos, que são escoamentos livres, longe de parede, eles variam de 30 a 28. Eles estão ali ao torno de 30, 32, 28. E o valor clássico é 1,45. O Cε2, os valores variam de 31, 32 até 52. Então, também, o valor clássico é 1,90. E o valor de Cε, que é negativo, e varia de 1,7, 0,3 e 0,2, e o valor clássico é positivo 0,15. Então, eu adicionei aqui também na tabela as constantes assim, de difusão para sigma, que frequentemente aparece nessa formulação, que é 1,3, e para a equação de energia cinética turbulenta, que frequentemente é 1. Então, essa é a equação que ficou muito popular e ela é resolvida em modelos diferenciais juntamente com a equação de K. A equação de K é a equação que o Prandtl deduziu, o Roth deduziu, ela ficou muito popular, ela prestou muita generalidade ao problema, e ela, na forma que eu coloquei aqui, ela está na forma não modelada. Essa equação ela é retirada diretamente através das manipulações algébricas que a gente discutiu nas últimas aulas, ela é retirada diretamente, ela é obtida diretamente das equações de Navier-Stokes. Então, estão lá, de novo, o termo de produção, o termo de difusão turbulenta, o termo de difusão viscosa, o termo de dissipação, e é evidente que, em alguns termos, já encaminhamos relativamente, já foi induzido uma forma de modelagem. Por exemplo, aqui a gente pode encaixar diretamente o conceito de viscosidade turbulenta. E essa equação já modelada na forma popular aparece aqui embaixo. Então, se vocês perceberem, aparece aqui a difusão molecular, a difusão viscosa, aparece o termo de difusão turbulenta, aparece aqui a constante de difusão turbulenta, aparece um outro termo aqui de difusão. Então, essas grandezas são frequentemente modeladas via teoria de viscosidade turbulenta, Bucinês, o bom e velho Bucinês, 1877. Então, de novo, essa equação, as duas precisam ser acopladas, inclusive porque percebam
não aparece um termozinho para epsilon. Caso essa equação seja resolvida sozinha, quer dizer, caso ela não venha acompanhada de epsilon, é necessário que o epsilon seja especificado algebricamente. E aí a relação direta é k elevado a 3 vezes sobre esse LE, onde LE precisa ser um número determinado algebricamente. Tendo falado a respeito de LE algebricamente, nós discutimos aqui nas últimas aulas modelagem direta dos elementos do tensor de Reynolds via equação diferencial de transporte. Essa foi uma linha. Como nos anos 70 e 80 os computadores não eram tão poderosos e a resolução desse sistema de equações era muito complexo, qual foi a linha que alguns pesquisadores tomaram? Eles começaram a especificar os elementos do tensor de Reynolds, cada um deles a partir de relações algébricas. Então, isso é mais genérico que fazer simplesmente a hipótese de viscosidade turbulenta, mas isso trouxe vários problemas, porque, embora parecesse que fosse muito genérico, as dificuldades analíticas e numéricas, de alguma forma, permaneciam lá sem muito ganho de generalidade. Então, os problemas ficaram bem mais complicados. Isso o Rode desenvolveu muito deste modelo nos anos 70 e 80. Hoje, eu não diria que eles estão completamente em desuso, mas é muito mais difícil vocês encontrarem uma resolução de um problema, uma abordagem de resolução dos elementos do tensor de Reynolds por equações algébricas. Normalmente as equações utilizadas são as equações diferenciais. O modelo KY sempre foi muito dominante. A gente verificou que a especificação de condição de contorno de epsilon na parede pode trazer alguns problemas. Por quê? Porque o epsilon, vimos, tem um valor finito, que é um valor que não é muito bem definido, ele precisa ser determinado com um certo cuidado. E especificação de condição de contorno para esses modelos é muito complicado, porque frequentemente o método de solução das equações são métodos implícitos e as condições de parede elas entram de modo explícito. Então isso empresta uma certa rigidez às equações e faz com que a solução, em alguns momentos, em muitos momentos, ela possa ficar fortemente instável. Então tem pessoas que dedicam a vida inteira a só discutir aproximações dessas equações para as regiões de parede, condições de contorno, essa coisa toda. Mas um modelo também que ficou muito popular nos últimos anos, principalmente na indústria aeronáutica, foi o modelo K-ômega. Esse K-ômega recupera o modo como Foucault tinha pensado em produzir modelos diferenciais de duas equações, porque esse ômega dimensionalmente é o inverso do tempo, a frequência. E a relação funcional entre epsilon e K-ômega é essa, epsilon igual a K vezes ômega. E a equação que é modelada de ômega, que frequentemente é encontrada na literatura, é essa daqui, com essas constantes. O modelo K-ômega é muito utilizado em escoamentos sujeitos a gradiente de pressão adversa. Esse é por isso que ele é muito popular na indústria aeronáutica. Ele prediz muito bem, melhor que o modelo KEPS, escoamentos de alguma forma próximos da parede e que apresentam a separação do escoamento. Só que o modelo K-ômega ele tem uma dificuldade intrínseca quando ele se aproxima da parte externa da camada limite, da parte externa do escoamento. Então temos o modelo KEPS que parece muito bom na parte externa do escoamento e ruim na parte interna. Temos um outro modelo aqui que parece muito bom na parte interna e ruim na parte externa. Então, se eu pudesse fazer aqui um desenho qualquer para ilustrar o que eu estou discutindo, se nós tivermos aqui a parede, então nós poderíamos dizer assim, que tipo, o K-epsilon funciona melhor afastado da parede e nas regiões internas do escoamento, o K-ômega funcionaria melhor. Então, com esse tipo de premissa, foi desenvolvido um modelo que hoje em dia é relativamente popular, que é chamado modelo SST, Shakespeare's Model, em que ele faz uma ponderação da solução próxima à parede obtida com o K-ômega e uma solução externa obtida com o K-epsilon e faz uma solução composta, conjunta. E eu só coloquei uma observação aqui, frequentemente essa regra de ponderação é uma regra muito simples, em que vocês podem entrar na literatura, podem entrar nos livros, e vocês vão obter isso aí rapidamente.
tudo que nós discutimos na aula de hoje, pessoal, tanto nos minutos anteriores quanto agora, por favor, foi direcionado basicamente para modelos de alto Reynolds. Tudo que essa equação, se ela tiver que se aproximar da parede, ela precisa ser especializada. Essa equação para se aproximar da parede que discutimos, ela precisa ser especializada. Esse IT precisa ser especializado. Todas as equações próximas à parede, elas estão sendo especializadas. Agora, embora essa equação seja muito popular, por favor, os que tiverem acesso ao livro do Lechner, leiam o capítulo que ele dedica, o capítulo não, são algumas poucas páginas que ele dedica ao modelo K-ômega, e ele explica que há muitas dificuldades também com a especificação da condição de contorno de ômega na parede. Frequentemente, os casos que funcionam bem são aqueles casos que foram sempre ajustados de acordo com o problema que estava sendo estudado. Então, a aula de hoje foi uma aula muito singela, muito simples, e o que eu queria mostrar para vocês se concretizou basicamente na primeira parte, em que eu discuti com vocês as dificuldades do modelo KPF. Existe muita controvérsia assim, na comunidade internacional, nos últimos 50 anos, a respeito da utilidade desses modelos. Existem muitas pessoas hoje que fazem, pesquisadores com um certo êxito, pesquisadores famosos, que fazem muitos comentários jocosos sobre o que a gente acabou de discutir nessa aula, não discutiu nas aulas anteriores, mas o fato é o seguinte: do ponto de vista de engenharia, soluções eventualmente precisam ser obtidas para problemas relativamente complexos. E o arcabouço teórico, o arcabouço numérico que a gente discutiu nas últimas aulas, é um arcabouço importante para fornecer soluções para problemas relativamente complexos. Então, essa parte de modelagem diferencial, modelagem direta da pessoa do range, etc., eu vou considerar que, do ponto de vista do que eu discuti aqui, está tudo relativamente pacificado. Então, eu sugiro a vocês que qualquer informação complementar, por favor, se dirija às notas de aula que estão no sítio eletrônico do laboratório, no sítio eletrônico. Existem lá as notas de aula e existem também capítulos bons na seção de livros, nos livros que foram especialmente escritos para a escola de primavera, de transição e turbulência há alguns anos, em 2006 para ser mais exato. Esse livro já tem 14 anos, mas ele tem muita informação relevante. Então, na próxima aula, eu vou falar especificamente sobre separação de escoamento, porque tudo que a gente está discutindo aqui, tudo que discutimos em teoria de escoamento limite, quando o fluido separa da parede, as coisas ficam muito mais complicadas, tudo se quebra. Isso é a primeira coisa. E depois eu vou discutir com vocês, numa aula específica também, escoamentos sobre superfícies rugosas. Por hoje, eu acho que o que eu tinha a dizer era isso. Muito obrigado.